Para começar, a gente vai falar um pouquinho sobre o mundo colonial moderno. A modernidade é um processo de colonização que chega até os povos, como por exemplo os povos da América Latina, como uma forma estrutural de violência que não se formou sozinho, assim como o próprio colonialismo, que nada mais é que uma hierarquização das relações sociais, que organiza globalmente o poder e também o controle do trabalho a partir desse capitalismo moderno cultural. A violência estrutural está no continente americano desde o princípio de sua formação, e ela é gerada por estruturas sociais. Essas estruturas se expressam por injustiças, explorações e opressões. Para desenhar o cenário, a gente traz como exemplo a colonização da América Latina, que teve início lá no século XVI. Ela foi caracterizada pela escravidão, pelo extermínio dos povos indígenas que habitavam aqui e pelo desvio dos produtos originados de suas terras, sem contar com a escravidão também de milhões de indivíduos vindos do continente africano. Todo esse cenário de violência foi protagonizado pelos europeus e é a base estrutural da sociedade colonial. Em contrapartida, ainda na formação da América Latina, a gente encontra a resistência dos povos. Essas resistências se dão como um enfrentamento à violência estrutural que configura o capitalismo colonial moderno e é um aspecto central na formação dos povos latino-americanos. É uma forma de resistência e de descolonização. Por fim, outro aspecto que se encontra na formação da América é a heterogênese, ou seja, a diversidade e a multiplicidade dos povos, memórias e processos históricos. Povos vindos da Europa, da África, da Ásia e os próprios povos da América Latina se encontram em um processo de intensa articulação. Então, a América surge em um processo de poder que orienta as relações sociais, a colonialidade do poder. Essa colonialidade continua por formas de dominação e estruturas de poder produzidas pelos mecanismos do sistema capitalista colonial moderno. Agora é importante a gente perguntar: como tratar de uma certa vida humana que se constitui por meio de políticas opressoras, de subjugação, de exploração e de extermínio de outros povos? A colonialidade deixa traços de relação de dominação e se traduz pela força da conquista e da violência. A condição de existência está resumida à dominação do outro, e para que o sujeito exista, o outro deve ser dominado. É nesse contexto que a psicologia surge, orientada por uma compreensão de humanidade ocidentalizada e universal. Porém, esse princípio de humanidade ocidentalizada começa a ser questionado no viver dos povos tradicionais, já que nesses territórios existem outros modos de existência humana. Por essa razão que muitos falam que a América não foi descoberta, mas foi encoberta. Os modos de viver e perspectivas que existiram durante séculos foram desarticulados e destruídos. Hoje a gente colhe as precariedades e devastações dessa humanidade antropocentrada, que tinha como objetivo a hegemonia branca. A psicologia da época, baseada nessa compreensão de mundo, também se torna antropocentrada e orienta suas práticas à invisibilidade e opressão das diferentes percepções de mundo e de modos de viver dos povos tradicionais. Então, a colonização se desenvolveu a partir de um conflito social entre os colonizadores e os colonizados. Existia uma razão eurocêntrica, própria do sistema de dominação do capitalismo colonial moderno, e as outras razões heterogêneas, articuladas em torno e em função do lugar da condição de colonizados. Por isso a gente pode dizer que existe uma dupla consciência na formação do continente américo-latino. Falando agora sobre os povos tradicionais do Brasil e a produção na psicologia enquanto ciência e profissão, quando nós pensamos na formação dos povos e comunidades tradicionais, é muito importante levar em consideração a relação desses segmentos com o processo de formação dos povos do Brasil em sua gênese colonial. Então, é nesse contexto econômico, político, cultural e psicossocial que vão se sedimentando macro-regiões no território nacional brasileiro. Em cada uma dessas regiões, núcleos de organização regional econômica se estabelecem a partir do desenvolvimento de um mercado que estava diretamente relacionado ao lugar da América Latina na dinâmica macroeconômica internacional. Então, entre a adaptação, resistências e revoltas, num movimento de constante tensão entre colonialidade e descolonialidade,
foram se formando os distintos povos, que passam a ser chamados então de povos e comunidades tradicionais. O encontro, então, da psicologia com as comunidades tradicionais não acontece de forma linear. São criadas tensões, impasses, sentimentos e pensamentos que levam a deslocamentos e possíveis entendimentos de outra psicologia. O encontro entre os povos tradicionais e a psicologia não está vinculado da reorganização que a psicologia vem experimentando historicamente no território brasileiro. Então, a chegada da psicologia nesses territórios tradicionais anda por esses riscos e impasses de uma ciência que carrega consigo sinais da modernidade. Ao não abandonar os seus pressupostos antropocêntricos, a psicologia ela vai atuar como um dispositivo colonial de normalização da diversidade de vidas possíveis e outras formas de conhecer e sentir o mundo. Sendo assim, a psicologia, para ir de encontro das comunidades, ela deve ser capaz de olhar a vida com sensibilidade e incorporar a vivência comunitária nesses territórios. Então, por meio desse olhar, ela dissolve e cria outras perspectivas analíticas e metodológicas que se alinham ao corpo e ao território como modos de invenção do seu fazer junto às comunidades. Isso vai ao encontro do conceito corpo-território, que é estruturado em terras latino-americanas e afro-caribenhas por mulheres feministas indígenas, campesinas e afro-caribenhas. O seu conceito, então, ele consegue entrar em ressonância com as práticas cotidianas e relevar as pistas da relação que se apropria das experiências vividas e incorporadas. Se cria, então, uma ruptura com o instrumentalismo e o idealismo acadêmico que se prendem ao universalismo abstrato, quebrando o dualismo e a caracterização moderno-colonial do sujeito retratada pela psicologia moderna. Assim, o sujeito ele é inerente ao território e o território... Os corações das mulheres indígenas, as mãos e os pés das mulheres indígenas também guardam conhecimento. E vai ser nós, mulheres indígenas, com nossos corpos, que vamos descolonizar essa sociedade brasileira. Os territórios tradicionais, eles convocam a psicologia ao deslocamento, sendo assim, não há como obter a aplicabilidade da rigidez psicológica moderno-colonial, pois as comunidades, elas se movimentam pela flexibilidade. A psicologia, então, que vai ao encontro das comunidades tradicionais, deve acessar outros conceitos que visualizem pensar outros mundos. O corpo-território, ele se torna uma dessas outras visões que podem reconstruir a psicologia, desloca de suas racionalidades modernas e a faz então emergir em articulação com as forças coletivas, pensando em produzir junto com mulheres latino-americanas e afro. Sendo assim, então, a psicologia ela integra, complementa e remete ao campo da experiência. Cuidar não é uma ação limitada apenas à execução de determinada prática no cuidado do sujeito. É uma prática, mas imersa em uma rede de entendimentos e sentimentos que se espalham por todo o território. Então, cuidar nesses territórios é um ato de resistência e que também atua como uma das bases de afirmação à continuidade da vida coletiva. As formas de existência dos povos tradicionais já produzem um modo de viver contra-hegemônico. Seu viver cuida da terra, da natureza, da vida em comunidade, possibilitando outros projetos de sociedade, a partir de suas cosmovisões plurais, ecológicas e espirituais. Em um país historicamente governado pelo extrativismo, concentração fundiária, racismo e patriarcado, lutar pelos direitos dos povos tradicionais é fortalecer mais uma proposta para o mundo. Finalizando, então, não há democracia sem os povos tradicionais, pois a democracia sem eles é um sinônimo do avanço do extrativismo, da exploração, da degradação da vida terrestre, do progresso e do desenvolvimentismo neoliberal. Os povos tradicionais eles clamam por outra democracia em que a natureza ela possa ser ouvida, na formação de um projeto democrático que dê voz à terra e aos que vivem nela. Os meios para dialogar com a natureza eles já existem e estão com os professores dos povos tradicionais para que possamos dialogar com ela. Nesse contexto, então, vale destacar também a importância dos cultos e denominações que podem ser categorizadas no campo das religiões brasileiras:
Cada uma dessas denominações abriga uma multiplicidade de expressões religiosas, culturais e comunitárias. Com relação à ciência e profissão no encontro com os povos tradicionais, desde 1970, a psicologia visa a construção de uma ciência e profissão que dialogue com os princípios da democracia e sirvam às demandas do país. Então, a partir de 1980, a psicologia esteve pensando em políticas e propostas para os povos tradicionais, com um foco um pouco mais abrangente. A partir de 1980, com a Constituição Cidadã de 1988, concedeu-se o direito a todos os cidadãos e aos povos tradicionais. Alguns artigos foram os pilares para possibilitar os avanços das políticas públicas e a segurança de saúde, educação, cultura e alimentação aos povos tradicionais. Houve também a Convenção 169 de 1989, que garante a autonomia das comunidades tradicionais no seu autorreconhecimento e em ações, projetos ou políticas que venham a ser implementados em seu território. A partir do ano 2000, houveram então eventos e movimentos da psicologia mais voltados especificamente aos povos indígenas. A partir de 2010, foi começado a falar um pouco sobre territórios tradicionais e contextos rurais. Então, em 2013, tivemos duas publicações importantes. Referências técnicas para a atuação dos psicólogos em questões relativas à terra, pelo Centro de Referências Técnicas em Psicologia e Políticas Públicas, CREPOP, e Psicologia e Contextos Rurais, da EDU-FRN, que orientaram os psicólogos que estavam atuando nos contextos rurais na prática de pesquisa e na formação e atuação da psicologia. Além disso, tivemos o primeiro Congresso Latino-Americano de Psicologia Rural, que foi um encontro de pesquisadores psicólogos que fortaleceram uma rede. Em 2015, tivemos também a primeira publicação internacional dos estudos, Hacia una Psicologia Rural Latino-Americana, que articula vários estudos sobre a psicologia e as ruralidades desses pesquisadores. Em 2016, tivemos publicações importantes da EDU-FRN e Calegari e Iguchi, que foram mais estudos sobre a prática e atuação da psicologia nos territórios tradicionais e campesinos, e também o segundo Congresso Latino-Americano de Psicologia Rural, que debateu sobre princípios norteadores para pensar em uma psicologia que dialogasse com as ruralidades em uma abordagem psicossocial dentro dos territórios. Além disso, tivemos muitos outros encontros e publicações. O primeiro encontro da Rede de Articulação Psicologia Povos Indígenas Quilombolas de Terreiro, Tradicionais e em Luta por Território, IERA 2018. Psicologia, Povos e Comunidades Tradicionais e Diversidade Etnocultural, na revista Ciência e Profissão, em 2019. Cartilha de Referências Técnicas para a Atuação de Psicólogos com Povos Tradicionais, também em 2019. E, por último, o terceiro Congresso Latino-Americano de Psicologia Rural. Então, a partir do ano de 2020, tivemos alguns avanços. Foi criada a Articulação Brasileira dos Psicólogos Indígenas, a BIPSI, para produzir uma psicologia que leve em consideração o modo de vida de diversas etnias do Brasil e dê voz a eles. Além disso, tivemos também a pandemia do coronavírus, que intensificou as desigualdades e as estruturas no Brasil. Tivemos ainda mais algumas publicações internacionais que fomentaram a relação urgente da psicologia de habitar outros territórios, e se libertar de suas bases modernas, se lançando a outros mundos. Ou seja, foram vários anos percorridos em estudos, imersões, alianças com os povos tradicionais e os seus territórios, a fim de conhecer mesmo a realidade, seus modos de viver, relações, enfim, e compreendê-los, dar voz a eles. O artigo traz que as lutas da psicologia vão se fazer presentes nos territórios para que os marcos e as demandas se efetivem enquanto políticas públicas. Afinal, a relação entre a psicologia e os povos tradicionais se dão por esse movimento, por essa relação que é inserida dentro da psicologia, na luta dentro de universidades, nos conselhos, instituições e movimentos sociais. E essa busca não acabou. Ou seja, a psicologia segue aí avançando em propostas para outras psicologias possíveis junto às comunidades tradicionais. Falando um pouquinho agora, então, sobre as considerações finais. A psicologia brasileira, como já falado pelas meninas anteriormente, ela foi desenvolvida por meio de uma racionalidade eurocêntrica ocidental, com base epistêmico-política do capitalismo moderno colonial.
Assim, ela teria um pensamento forjado, que foi construído em meio a uma violência estrutural e de dominação de diferentes povos. Através da modernidade, foi desenvolvida uma estrutura de conhecimento que acabou criando uma ficção de neutralidade e superioridade científica, filosófica e ideológica, que acaba se expressando em diversos âmbitos da sociedade. A psicologia brasileira, então, ela nasce por meio desse contexto, tendo uma visão eurocêntrica, que é antropocêntrica, racista, evolucionista e dualista, que acaba se impondo de maneira violenta e buscando a dominação e o controle da natureza, tendo um pensamento extrativista e predatório. Entretanto, como já foi falado, existe uma parte do território brasileiro e latino-americano que se manteve através da resistência, pelos povos tradicionais, aos quais possuem formas alternativas de conhecimento e sabedoria. Esses povos, então, eles produzem as suas próprias perspectivas de mundo e possuem uma vida social múltipla, em que o homem não é o centro de tudo, dando foco a uma vida coletiva. Então, eles vivem conectados com a natureza e com os que nela moram, tendo uma relação muito próxima, por exemplo, com os animais e vegetais. Dentro disso, a psicologia ela possui uma necessidade, de habitar esses outros mundos e humanidades, botando desafios em seus fazeres, entendendo que esse mundo ele envolve muito mais do que relações entre humanos. Então, dessa forma, a psicologia ela precisa, fazer um movimento de descolonialidade, abrindo outras possibilidades para o existir, para o sentir e para o perceber, tendo em vista que há uma outra humanidade e há outras formas de convívio entre eles. A ideia, então, é que há diversos tipos de conhecimento que vão além do penso, logo existo. Como o próprio texto traz, ao bato tambor e danço, logo existo, empunho meu maracá, logo existo, incorporo meus deuses e deusas, logo existo, entre outras coisas. Pensando nisso, a psicologia ela é pressionada e convidada a se modificar para abrir espaço a diferentes povos e culturas que existem nos diversos Brasis e da América Latina, não se tratando apenas de uma adaptação, mas sim de uma necessidade de redefinir seus marcos epistêmicos e políticos. Então, dessa forma, ela torna-se uma psicologia plural, guiada por um sentido histórico comum do bem viver dos povos, em suas próprias concepções de vida, de corpo, territórios, ciclos, interrupções, tendo importância tudo que vive e habita no meio de tudo isso. Dessa forma, citando o texto, ela se torna uma psicologia popular dos povos, que em aliança e pertença aos condenados da terra, possa penetrar na complexa malha de significações da realidade e de suas construções psicopolíticas, culturais e espirituais, e se transformar, mutatis mutantes, enquanto ciência e profissão, que possa se tecer coletivamente, indisciplinarmente, com base em outros princípios éticos, universos simbólicos e imaginários, perspectivas e conhecimentos ancestrais, uma psicologia que se some na produção de uma memória crítica e heterogênea, participando diretamente na produção de projetos futuros que estejam ancorados em memórias e práticas descoloniais de reinvenção e refazimento de mundos, para além da dominação colonial.